A Bendito do Pai Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie nesse ministério com a sua oferta, estaremos alcançando mais vidas. Esse é um ministério independente e, por isso, precisamos da sua participação. Creia que famílias estarão sendo restauradas no poder de Deus. A Bendito do Pai Produções tem o prazer de apresentar o livro Divórcio, a Maldição do Crente, autor Pedro de Castro. Capítulo 1. Algo corriqueiro. Uma pessoa chega a uma igreja de Cristo para pedir uma orientação sobre a vida sentimental de quem quer que seja. Ela vem com referencial próprio sobre o assunto e até mesmo com apoio e posicionamento de pessoas ou até mesmo de líderes eclesiásticos. Acontece isso? Creio que é uma realidade de muitos que chegam querendo respostas para uma satisfação pessoal. É pela experiência de muitos anos que tenho me deparado com essa primeira questão abordada acima. Quando alguém está passando por um processo de separação conjugal ou se encontra no meio de uma grande crise a dois, muitas vezes a própria pessoa não enxerga o tamanho da gravidade que tem diante de si, justamente devido ao grande bombardeio de informações recebida no decorrer do processo. Abrindo o entendimento. Houve uma separação de um casal juridicamente falando. O que acontece? Cada um vai para o seu lado, sendo de Cristo ou não. Ambos estão ressentidos, magoados com a situação. O passar do tempo, um dos dois resolve sair em campo para ter outra pessoa, muitas vezes para não ficar por baixo do acontecido. Arruma alguém para querer dar a volta por cima e mostrar aos outros que está de cabeça erguida e não afetado com o ocorrido, quando, na verdade, no centro do seu coração, não era isso que essa pessoa queria, mas ela está influenciada por muitas questões. Questões essas que até ela mesma desconhece. Por isso, parte para uma nova aventura, achando que a sua vida vai mudar para melhor. Alguém tenta justificar esse novo relacionamento dizendo: eu tenho o direito de ser feliz, e acaba arrumando uma grande torcida em seu favor. Essa torcida começa a dizer: ela faz bem em ter abandonado seu marido. Eu sabia que esse casamento não iria dar em nada. Ele era muito violento, cachaceiro, pé de valsa, mulherengo, preguiçoso, relaxado, feio, etc. Eu sempre falava: não vai dar certo. Eu avisei, você não me deu ouvidos. Tá vendo? Se seguisse os meus conselhos, não teria passado por isso. Existe também uma frase do inferno na ponta da língua de muita gente. Quando eu me casei, não era de Jesus. Eu não conhecia a verdade. Eu era cego. Pessoas que agem assim tentam subornar a palavra de Deus, justificando a sua situação, sem nenhuma base bíblica, e sim seguindo os seus queridos interesses.
Um advogado sobrevive nas brechas da lei, e o que não faltam são brechas para que uma boa maioria seja muito bem-sucedido no que faz. Porém, nas Escrituras Sagradas não existem brecha e, infelizmente, alguns líderes eclesiásticos tentam impor condições que ferem a palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Para quem ou para que tipo de pessoa veio as Escrituras Sagradas, a Bíblia? Eu gostaria que você refletisse e respondesse para você mesmo antes de dar continuidade ao que vai estar escrito abaixo. Pense, raciocine, medite. Você tem uma inteligência e deve fazer uso dela para o seu próprio sucesso. Você vai ver que todas essas teorias, no 5º parágrafo acima, são furadas, porque são terrenas, numa simples explicação racional e sem nenhum mistério, você vai entender as Escrituras Sagradas. Veio para todos os moradores da terra. Você crê nisso? Faz muitíssimo bem. Ela não veio para um povo exclusivo aqui nesse planeta, e sim para toda a humanidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 24. O ser humano, nos dias de hoje, não pode cometer o mesmo erro que havia em Israel nos dias de Jesus. Eles achavam que o Senhor dos Exércitos era Deus apenas deles, falando abertamente, algo que eles acreditam até nos dias atuais. A visão do homem terreno não pode continuar operando na vida daquele que teve o encontro com Cristo. Mas, infelizmente, é o que mais acontece na vida das pessoas que estão passando por alguma dificuldade dentro das igrejas do nosso Senhor. Mas por quê? Porque apenas mudou de uma denominação. Era espírita, agora é cristã. Ou era romana, agora é evangélica. Ou era budista, e agora é cristã. Entendemos que houve verdadeiramente uma troca de denominação, ou até mesmo uma troca de costumes, no que eu fazia de errado. Aos olhos das pessoas, não faço mais. Mas não houve uma troca de identidade. Por isso existem tantas pessoas sofrendo na vida a dois, dentro das igrejas, justamente por não enxergarem que os hábitos dos passados continuam os mesmos do presente. E a insatisfação é algo real no coração da pessoa, a ponto de entregar-se a um sentimento de fracasso, achando que vem de Deus essa situação. Na verdade, o fato de estar dentro de uma igreja de Cristo não significa nada se a pessoa não renunciar o seu eu. E quem fez isso? Somente os que são espirituais, aqueles que abraçam a fé legítima no Senhor Jesus, enquanto não tocarem na sua orla para ver o milagre acontecer, não sossegam. Os que são determinados mudam a sua história, não aceitam mais o fracasso de terem uma vida a dois, sendo ou totalmente destruída. Só que isso não pode ser da boca para fora, mas somente
para aqueles que entenderam de fato e de verdade o que é servir a Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem, formado da terra, é terreno, segundo é do céu. Como foi o primeiro homem? O terreno. Tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxeram a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Primeira carta aos Coríntios, 15, versículo 46 ao 48, da Revista Atualizada. Fica bem claro de entender, olhando para a passagem bíblica acima, o porquê de tanto sofrimento na vida conjugal das pessoas que estão dentro ou fora das igrejas do Senhor. Acorde e seja uma pessoa voltada para os ensinamentos do Senhor da Igreja de Cristo e não mais de simples suposições impostas pela sociedade. Talvez você tenha que, a partir desse momento, apagar todo tipo de informações que vinha carregando dentro de si a esse respeito, para que verdadeiramente se torne uma pessoa abençoada daqui para frente. Comece, a partir de hoje, a lutar pelos seus sonhos. Esqueça os conflitos. Você é ou não é um ser espiritual? Então, resgate tudo aquilo que lhe foi tomado, em nome de Jesus. Ele é contigo e apenas creia nisso. Capítulo 2. O ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João 10:10, RA. É preciso descobrir, em primeira mão, quem é esse ladrão mencionado nas Escrituras Sagradas por Jesus. Tudo leva a crer que esse malfeitor aqui mencionado é o próprio Satanás. Se é, ele executa 3 funções. Então entendemos que todas as teorias anteriormente mencionadas para justificar um novo relacionamento após o divórcio caíram por terra. Caíram porque são terrenas. Se somos espirituais, como as Escrituras relatam, é uma questão de raciocínio lógico. Mas o maior problema nessa hora é a pessoa querer entender isso, devido a várias opiniões formadas dentro de si. Ele vem somente para roubar. Quando isso acontece na vida 2? É quando não há mais diálogo na vida do casal. As brigas são uma realidade, as traições, os vícios, as mentiras, o conformismo, a frieza sexual, o desprezo, o nojo, a família metendo o dedo naquilo que não convém, correr para a casa da mamãe, etc. Esses sintomas são bem visíveis na vida de um casal que não vai bem, não é verdade? Quando isso começa a fazer parte de um casamento,
A catástrofe está formada. O interessante é que o dito cujo ladrão, igual Satanás, não é nem lembrado na hora dos conflitos. E por quê? Porque, mesmo sendo um ser consciente da palavra de Deus, acaba esquecendo os ensinamentos de Jesus e age pelo natural. Aí você faz a seguinte pergunta: aquela ressalta que ainda não é conhecedora da palavra. Eu te respondo: essa está totalmente desprotegida. Por isso, existe tanto sofrimento na vida dos casais. Ele vem somente para matar? Quando é que uma pessoa se depara com essa fase? Quando ela apela para a separação de uma união conjugal, não vê mais saída. Os sonhos de uma vida feliz e abençoada, de quando era solteiro, até a ida ao cartório ou a subida ao altar, podemos assim dizer, foram para o espaço. A pessoa vê o seu mundo desabar, não consegue mais encontrar e muito menos aceitar uma solução para o reatamento da vida a dois com o seu cônjuge. As pessoas que o cercam e que se encontram nesse processo de morte conjugal, sendo elas amigas ou familiares, por terem uma visão limitada, acabam incentivando a vítima ao erro e ao engano, dizendo: você é tão novo, breve vai aparecer alguém para te dar valor devido. Levanta a cabeça e vai em frente. Você fez o que era correto. Você está tão bem. Existe até festa para essa situação, e etc. Em outras palavras, ou como se diz na gíria, isso é conversa para boi dormir. Uma pessoa que teve uma boa formação familiar, sendo ela pobre ou rica, sendo crente em Jesus ou não, jamais se casaria para depois se separar. Para falar a verdade, eu nunca vi isso. Um dos maiores problemas dos crentes em Jesus Cristo é realmente não saber como o inimigo de nossas vidas trabalha. Se soubesse, não aceitaria com tanta facilidade a morte conjugal das pessoas. Ele vem somente para destruir. Podemos notar aqui a linha de ataques sucessivos que Jesus deixou acerca do ladrão, Satanás: roubar, matar e destruir. Não é curioso notar que o matar vem antes do destruir? Por quê? Analisando essa colocação a princípio, não tem nenhuma lógica, até porque a morte é o final, mas não aqui na vida 2. Porque quem acha que o rompimento de uma aliança conjugal não gera dores, está redondamente enganado. Quem acha que a certidão de divórcio é tudo, vive uma vida de ilusões. Ou tentar se camuflar atrás de uma folha de papel oficializado pela justiça terrena, que, na verdade, nem por ela o divórcio está totalmente livre. Só lembrar que o seu registro de nascimento nunca mais será de solteiro. A Bíblia diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar
do que uma cidade forte, e as contendas como o ferrolho de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do renovo dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, versículos 19 ao 21. Olha a comparação feita nesse primeiro versículo, quando fala do coração ofendido, destruído. Sabe lá o que é isso? Conquistar uma cidade forte? E os ferrolhos, que significam trancas? Imagine o que passa agora dentro do coração de alguém que está sentimentalmente destruído. Para dar um parecer a alguém, precisamos estar bem alicerçados na vontade e sabedoria de Deus. Os pareceres terrenos não podem fazer parte da vida do servo do Senhor. Segundo versículo, já fala do fruto da boca. Então, se eu passo engano para as pessoas que me cercam, então vivo com a vida de engano. A vida e a morte. O que essa colocação significa? Que daqui para frente a pessoa viverá do que ela confessar. Se confessar vitória, será só vitória, em nome de Jesus. Se, porém, confessar derrota, terá uma vida voltada para a sua confissão. Na separação de um casal, literalmente falando, ambos já estão com as suas vidas roubadas, saqueadas, os sonhos de uma vida a dois, morta, e os seus corações sentimentalmente destruídos. Não adianta querer passar um outro tipo de imagem, porque o próprio sabe muito bem como está o seu coração, mesmo querendo passar um ar de felicidade, são sabedores que isso não é real. A destruição não é nada mais, nada menos do que o peso que o coração de ambas carregam no decorrer de suas vidas separadas. Para facilitar o entendimento, tristeza, mágoa, decepção, frustração, amargura, ingratidão, ódio, remorso, traição, etc. Quem carrega tais sentimentos dentro de si, carrega a terceira função do ladrão, Satanás, a destruição. Um caso curioso para ser notado: toda destruição tem um início, só que é feito vista grossa quando o problema se apresenta na maioria dos casos. Daí o porquê de tanta tragédia na vida a dois. Tudo isso poderia ser evitado usando a fé em Jesus e não a lógica ou outro tipo de tratamento.